Oi, pessoal, tudo bem? Pessoal de casa, bora voltar? Estão me ouvindo? Tá tudo ok aí com vocês? Estou ouvindo. Beleza? Então vamos dar continuidade à nossa aula, né? Então vamos dar continuidade à nossa aula. A gente já sabe como ocorrem aqui os mecanismos relacionados à homeostase, a gente já tem uma noção de como ocorrem os mecanismos compensatórios, né? O que são os mecanismos compensatórios, qual é a importância desses mecanismos para a homeostase e quando esses mecanismos, por algum motivo, eles falham, a gente acaba tendo aí a ruptura da homeostase e, consequentemente, a gente tem uma evolução da doença, tá? Uma evolução para a doença, certo? Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, então a gente continua falando do líquido extracelular. Então, esse líquido extracelular, como a gente já viu, é o líquido que vai ficar ali no meio intersticial, tá? Que é aquele meio que vai ficar entre as células. E aí, outra parte desse líquido extracelular vai estar formando ali o plasma sanguíneo. E aí, esse líquido extracelular ele vai ficar nesse movimento constante, tá? Nesse líquido, ele vai ter, ele vai estar relacionado, né, como eu já falei, ao meio externo da célula, tá? E o meio interno. Então, ele vai estar fazendo esse movimento constante de entrada e saída da célula. Quando esse líquido ele entrar, tá? Ali através da membrana celular, ele passa a ser intracelular. Quando ele sair da célula, ele é extracelular. E essa movimentação, ela é constante, tá? Qual é a função da entrada e da saída desse líquido? É justamente a função de transporte de substâncias, seja substâncias relacionadas ao processo de nutrição celular, como por exemplo o oxigênio, né? A gente obtém aí oxigênio vindo da nossa respiração, esse oxigênio se liga às nossas hemácias, as hemácias, quando elas chegam lá nas células, esse oxigênio sai, né, se desliga da hemácia e consegue entrar, atravessar a membrana celular através de um processo de difusão facilitada. Então, inicialmente esse oxigênio ele estava presente aqui no plasma, né, ali ligado à hemácia, então ele fazia parte do meio extracelular. A partir do momento em que esse oxigênio ele atravessa a membrana da célula, ele entra, né, e agora ele faz parte ali do meio intracelular, tá? Então, esse movimento é constante. E aí, esse líquido extracelular, ele serve para isso, para nutrição. Da mesma forma acontece com os nutrientes, como, por exemplo, a glicose. Né? Você come um pão, um macarrão, alguma coisa, né? Algum carboidrato. Esse carboidrato, no sistema digestivo, ele vai ser todo quebrado em moléculas bem pequenas, até a gente ter ali moléculas de glicose. Essa glicose começa a andar ali pela corrente sanguínea e passa a ser absorvida pelas células. Quando a glicose entra dentro de uma célula, ela é quebrada em duas moléculas de piruvato. E aí esse piruvato vai ser utilizado pelas mitocôndrias para a produção de ATP. Então, inicialmente a glicose estava no meio extracelular, ali presente na composição do líquido extracelular, mas através da movimentação desse líquido, essa glicose ela consegue adentrar para o meio intracelular e ela agora pode ser utilizada no metabolismo dessa célula para a produção de energia. Vocês entenderam aí? Por isso que é importante que ocorra essa movimentação constante do líquido extracelular, para que ocorra o processo de nutrição das células. Da mesma forma acontece com os aminoácidos que vêm aí das proteínas, tá?
Então, o líquido extracelular ele vai ser transportado para todas as partes do corpo e ele é transportado, isso aqui é bem importante, através de 2 estágios, tá? Que são esses. O primeiro estágio é esse que eu já falei para vocês, da movimentação sanguínea. Então, por exemplo, o oxigênio que a gente obtém através do processo de respiração, ele entra na corrente sanguínea através dos pulmões, tá? Assim também como glicose, aminoácidos, né, as proteínas, entram na corrente sanguínea através do trato intestinal, certo? E aí o que acontece? Esse sangue, ele passa, ele circula por todo o corpo, tá? E aí, ele, à medida que ele vai circulando, ele vai, então, deixando esses nutrientes na célula. À medida que esse sangue ele vai passando pelo nosso corpo, ele vai deixando os nutrientes e ele vai também pegando substâncias, né, resultantes do metabolismo celular. Por exemplo, o oxigênio é um nutriente para a célula, né? Então, ele é absorvido pela célula. Mas a célula, ela acaba devolvendo para a corrente sanguínea o dióxido de carbono, que é o resultado do metabolismo dela. E esse dióxido de carbono, ele precisa ser eliminado do nosso corpo, que é o que a gente elimina através do processo de expiração. Então, quando você coloca o ar para fora, através da respiração, você está eliminando ali o dióxido de carbono, tá? Então, quando a gente pega aqui, por exemplo, o oxigênio obtido nos pulmões, ele circula por todo o corpo. À medida em que ele circula, esse sangue ele deixa de ser oxigenado e passa a ter uma maior concentração de dióxido de carbono que retorna aos pulmões e é então eliminado pelo corpo. Esse é o primeiro estágio, tá, gente, de movimentação do líquido extracelular. Esse estágio ocorre através aqui do plasma sanguíneo. No segundo estágio, a movimentação do líquido extracelular é a movimentação que ocorre do líquido para os capilares sanguíneos, tá? Então, aqui, olha só, os nutrientes estão presentes aqui nos capilares, mas esses nutrientes, através ou de difusão ou de espaço que existem nos capilares, entre uma célula e outra do capilar, esses nutrientes eles conseguem passar e conseguem chegar até as células. Vocês estão vendo aqui? Eu tenho uma célula aqui, ó. E aí essa célula ela consegue fazer uma troca de substâncias do meio intracelular para o meio extracelular, tá? Então a gente vai ter 2 formas de movimentação do meio extracelular, tá? O primeiro estágio através da circulação sanguínea e o segundo estágio através do capilar para a célula, tá? Vocês entenderam isso aqui? Tá de boa? Então, olha só. Professora? Qual é a origem, então, dos nutrientes? Professora, eu não entendi, professora. O segundo estágio. O segundo estágio é o seguinte, ó. No primeiro estágio, o nutriente ele está aqui na corrente sanguínea, certo? Nesses grandes vasos aqui. Mas, como é que o nutriente ele consegue chegar até a célula? Ele consegue chegar até a célula, né, através do segundo estágio, que é quando esse nutriente ele chega em vasos tão pequenininhos, em que a parede desse vaso é bem fininha. E aí, o nutriente que está presente aqui no sangue, ele tem uma maior facilidade de atravessar a parede desse capilar e atravessar também a membrana dessas células que estão aqui, ó. Tá vendo? Então, o segundo estágio é justamente a movimentação do líquido extracelular entre os capilares, tá? E entre as células e tecido. A gente também tinha falado do líquido intersticial, não é? Então, nesse processo aqui, a gente também tem a passagem de líquido aqui do capilar para esse meio aqui, olha, que não tem nada, tá? Esse meio aqui que vai ficar entre as células, olha aqui, ó, certo? Então, esse daqui é o segundo estágio, tá? Professora? Segundo estágio de movimentação. Tu conseguiu entender, Felipe? Professora, agora sim. Jovem? Beleza. Então, é dessa
forma que as nossas A menina tá células... falando aí, a Sandy. Sandy Laura tá querendo falar com a senhora aí. Pode falar, Sandy. A senhora pode voltar um slide, por favor, do meio extracelular, só para eu... Volta mais um. Só para eu bater uma foto. Vou Não. dar essa apresentação para vocês, Sandy. Ah, tá bom então, beleza. Obrigada. Então, nenhuma dúvida aqui, né? Não. Então, assim, a forma de movimentação, tanto do primeiro estágio quanto do segundo estágio, é através dessas duas movimentações que ocorrem a alimentação das nossas células, a nutrição das nossas células, tá? E aí, dentro desse processo nutricional, a gente precisa entender de onde é que vêm os nutrientes que vão alimentar as nossas células. Então, esses nutrientes vêm do sistema respiratório, tá? Então, nós vamos ter aí alguns sistemas relacionados ao processo de nutrição, que é o sistema respiratório, onde ocorrem as trocas gasosas, ou seja, né, a entrada de oxigênio, e o oxigênio, ele é um nutriente para a célula, que a célula precisa de oxigênio para sobreviver. Ela utiliza o oxigênio para a produção de ATP, tá? E o ATP é a nossa moeda energética. Nós temos várias enzimas e várias reações químicas que ocorrem na célula através da produção de ATP, tá? Nós temos também outro tipo de obtenção de nutrientes, que é através do trato gastrointestinal. E aí a gente vai ter aqui, por exemplo, a nossa alimentação. Então, você come um pão, você vai ter carboidrato. Se você come um pão com manteiga, você tem, além do carboidrato, uma fonte de lipídios. Se você come uma salada, você vai ter vitaminas ali presentes naquela salada. Assim também como íons de sódio, de cloro, de magnésio, tá? Então, a gente vai ter aqui o fígado, né? O nosso fígado, ele altera algumas substâncias e as torna utilizáveis para o nosso corpo. Inclusive, a gente já viu que algumas organelas, como, por exemplo, o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático liso, que é uma organela muito relacionada com o processo de transformação de substâncias, o retículo endoplasmático liso, ele está muito presente em células que vão formar o nosso fígado, tá? Que são os hepatócitos. Então, os hepatócitos são células que já têm todo o mecanismo relacionado ao processo de transformação de substâncias. Então, quando você consome, por exemplo, uma grande quantidade de bebida alcoólica, você tem todo esse álcool sendo processado no fígado. Quando você toma, por exemplo, um medicamento, esse medicamento ele é transformado no fígado. Inclusive, tem muitos medicamentos que eles precisam inicialmente ser transformados no fígado para poderem depois ser eliminados do corpo, senão eles não conseguem ser eliminados, tá? Então, o fígado ele tem essa capacidade de transformação de substâncias, tá? E desintoxicação. Então, o sistema músculo-esquelético ele vai atuar na movimentação do nosso corpo e, consequentemente, né, ele atua na movimentação do corpo e no ato de buscar o alimento com isso. Então, nós temos esses 4, né, pontos aqui de origem dos nutrientes, tá? E a remoção dos produtos finais do metabolismo, né? Quais são os órgãos, né, os sistemas relacionados ao processo de excreção? Os pulmões, tá? Os pulmões, eles são um órgão relacionado ao processo de excreção. Excreção de quê? Dióxido de carbono, tá? Então, você elimina o dióxido de carbono resultante aí da respiração celular, aqui através dos pulmões. Os rins, eles são muito importantes para a eliminação de impurezas que estão presentes no sangue. Se você toma um fármaco, tá? E esse fármaco, ele precisa ser eliminado, ele vai ser eliminado ali pela urina, através dos rins. Se você, por exemplo, consome uma grande quantidade de proteína, tá? Essa proteína, ela vai ser eliminada ali, alguns resíduos, né, do processo metabólico, do metabolismo aí dessas proteínas, vão ser eliminados através da urina.
Então, aqui nos rins, a gente vai ter aqui a eliminação de compostos nitrogenados, como, por exemplo, a ureia, o ácido úrico, excreção de íons e de água. Aquela água remanescente que o seu corpo não precisa mais, você acaba eliminando através aí, dos rins, tá? Através da urina, da formação de urina. O trato gastrointestinal é todo aquele material não digerido, por exemplo, as fezes. O fígado, desintoxicação e remoção de fármacos. Então, esses aqui são os pontos, né, principais, os órgãos principais relacionados ao processo de remoção e eliminação de substâncias que o nosso corpo não vai precisar mais, tá? Bem, dúvidas até aqui? A gente viu que líquido extracelular, ele se movimenta de forma constante, que esse movimento nutricional, ele ocorre em 2 estágios. O primeiro estágio é de circulação sanguínea, o segundo estágio de movimentação é a movimentação desse líquido que ocorre entre o capilar e a célula, tá? A gente vai ter alguns sistemas e órgãos relacionados ao processo de obtenção de nutrientes, como, por exemplo, o sistema respiratório, trato gastrointestinal, músculo esquelético. A gente vai ter também os órgãos relacionados ao processo de eliminação. O que o meu corpo não precisa mais, eu tenho que jogar para fora, eu tenho que eliminar do meu corpo. E aí a gente vai ter rins, trato gastrointestinal e o fígado novamente, tá? Além dos pulmões. Tudo bem até aqui? Beleza? Então, olha só, dentro desse processo, tanto de obtenção dos nossos alimentos, como de eliminação das substâncias, esses processos, eles precisam andar juntos para que a gente possa estar em homeostase, tá? Ou seja, em equilíbrio. Nosso corpo precisa estar ali funcionando dentro dessas funções normais. E aí existem alguns sistemas relacionados aqui à regulação das funções corporais. Que sistemas são esses? O sistema nervoso e o sistema endócrino. São 2 sistemas que andam juntos, tá? O sistema endócrino, vocês lembram o que é quando eu falo de esse nome endócrino? O que vem na cabeça de vocês? É o São as sai de glândulas, dentro para fora. Oi? Oi, Felipe? Tá. Então, ocorre aí, como é que ocorre esse sistema de regulação das funções corporais, né? Como é que o meu coração ele vai ficar batendo, como é que o fígado ele vai transformar substâncias, como é que o rim ele vai, né, filtrar esse sangue, como é que ocorre a regulação da pressão arterial frente a tudo isso. Então, eu tenho sistemas que vão estar regulando esses processos o tempo todo e vão estar dessa forma garantindo a homeostase, que são esses 2. O sistema nervoso, que ele vai ter uma ação rápida, né? E o sistema endócrino, geralmente é um sistema que tem uma ação mais lenta, tá? Então, olha só, o sistema nervoso, ele está mais relacionado à recepção de informações do meio externo. Por exemplo, ele é um sistema mais relacionado à ação rápida e fugaz, né? E ele tem geralmente um efeito mais localizado. Por exemplo, você está aqui de boa, de repente você vê um assaltante. Como é que você reage frente a isso, né? Será que você vai parar, pensar, analisar a situação? Não. Você já vai automaticamente, né, ligar todo o sistema de alerta no seu corpo. Automaticamente a sua respiração ela vai ficar mais profunda, você vai aumentar a frequência cardíaca. Se você precisar correr, você já vai estar no sistema de alerta. Se você se machucar nesse processo, como a sua adrenalina vai estar alta, você vai ter uma inibição da dor, tá? Por conta de toda essa fisiologia alterada que vai estar no seu corpo. E isso é uma resposta mais relacionada ao sistema nervoso. Quando a gente tem uma resposta que é mediada pelo sistema endócrino,
sistema endócrino ele já vai mediar uma resposta interna do organismo. E essa resposta ela vai ser mediada através de hormônios. Então, eu tenho, geralmente, um hormônio que é produzido, por exemplo, aqui no cérebro, na hipófise, por exemplo. Esse hormônio ele pode influenciar a tireoide e as outras glândulas e as demais glândulas do nosso corpo. Então, esse processo de sinalização, ele já é um processo que demora um pouco mais, tá? Tudo bem até aqui? Então, esses dois sistemas, o sistema nervoso e o sistema endócrino, eles ajudam no processo aqui da manutenção da homeostasia. E o funcionamento dos dois em conjunto, né, vão manter aí essas funções corporais nesse nível de equilíbrio, tá? Em homeostase. Vocês entenderam aqui? Um exemplo, né? A mulher, depois que ela entra em menopausa, ela diminui, na verdade, ela não produz mais um dos hormônios, que é o estrógeno. O estrógeno está muito relacionado à absorção de cálcio nos ossos. Então, geralmente, as mulheres elas têm uma tendência ao desenvolvimento de patologias como a osteoporose logo após a menopausa, porque a gente vai ter aí a deficiência de um hormônio. Antes da menopausa, o que acontece? Mensalmente, você vai ter aqui a produção de um hormônio, que é o hormônio folículo estimulante. Esse hormônio, ele é sintetizado, né, no sistema nervoso central, na hipófise. Ele entra na corrente sanguínea, faz comunicação lá com as suas glândulas, com os ovários começam a produzir outros hormônios, entre eles o estrógeno entra na corrente sanguínea, e aí a mulher ela tem lá uma regulação normal dos níveis de absorção de cálcio nos ossos. Então, a osteoporose, antes da menopausa, ela é muito mais difícil de acontecer por conta da presença hormonal. Vocês entenderam isso? Mas se a gente tira, né, ou diminui a produção de um hormônio, a gente começa aí a ter deficiências, né, no metabolismo das células. Da mesma forma, acontece com o hipertireoidismo, que eu vou falar aqui mais na frente, tá? Então, por exemplo, tem pessoas que ao longo da vida elas desenvolvem o hipertireoidismo. Eita, minha dicção tá? Durante a menopausa ou após a menopausa, mesmo a mulher ingerindo muitos alimentos que contêm muito cálcio, o corpo não consegue absorver esse cálcio, é isso? Não, ele vai conseguir absorver, mas assim, como é que eu vou te explicar? É como se fosse, tipo assim, ela vai precisar tomar um suplemento de cálcio, né, para ajudar nesse processo de absorção, mas associado a isso, ela também precisa tomar a reposição hormonal, que eles falam. Então, depois da menopausa, ela precisa fazer a reposição hormonal para ela poder ter a absorção daquele cálcio. Não é como se eu estivesse ali só colocando cálcio, mas eu não tenho aquilo que pega o cálcio e coloca para os ossos, entendeu? Então, depois da menopausa, ela precisa fazer esses dois processos em conjunto. Ela precisa fazer a reposição hormonal e tomar o cálcio também, né? Através da alimentação, dependendo do médico, né? Tem médicos que colocam suplemento alimentar, tem outros que mexem mais só na parte da alimentação mesmo. Mas ela precisa fazer a reposição hormonal para isso, tá? Bem, o que a gente vai ter aqui, né? No caso do hipertireoidismo, e a gente também tem o hipotireoidismo. O que é isso? O hipertireoidismo é quando a gente vai ter o aumento do funcionamento da glândula da tireoide. Às vezes, ela está produzindo tanto hormônio, a gente tem tanto aumento da produção desses hormônios, que ocorre o desenvolvimento da glândula. E aí você tem a formação daquele bócio. Da mesma forma, na verdade, de forma contrária, a gente vai ter o hipotireoidismo, que é quando a glândula ela não consegue mais, por mais que ela seja estimulada, ela não consegue mais produzir os hormônios em níveis normais. Ela tem uma diminuição da produção desses hormônios. E como é que isso vai influenciar no nosso corpo?
influencia da seguinte forma: o hipertireoidismo, ele acaba aumentando o metabolismo da célula. Quando a tireoide está estimulada a produzir muito hormônio, ela produz muito desse hormônio, esse hormônio é liberado na corrente sanguínea e ele começa então a influenciar o metabolismo das células do corpo. Influenciar de que forma? Aumentando esse metabolismo, a célula ela começa a trabalhar mais. Qual é a resposta que a gente começa a ter relacionada a isso? A pessoa ela fica, num estado de irritabilidade, nervosismo, tem um número maior de evacuações, aumenta a produção de urina. Então, assim, as células, elas aumentam o seu metabolismo e o corpo ele começa a tentar funcionar de uma forma mais acelerada. Em compensação, no hipotiroidismo, quando a gente tem uma diminuição desses níveis de hormônio, a gente vai ter, por exemplo, quadros de depressão. A pessoa ela fica naquele estado desanimada, ela não tem energia para nada. Porque no hipotiroidismo, o hormônio ele não está mais estimulando tanto a célula, então a célula dá aquela diminuída no metabolismo. Então a gente vai ter um raciocínio mais lento, prisão de ventre, enquanto no hiper ocorre maior número de evacuações, no hipo ocorre prisão de ventre, pouca produção de urina, fraqueza, dores, tá? Então isso daqui tem a ver com o que a gente chama de não vou dar esse conceito para vocês, mas é um processo de sinalização celular, tá? Então, a gente vai ter, dentro dessas regulações das funções corporais, a gente vai ter a influência tanto desses processos hormonais, envolvendo aí o sistema endócrino, e quando envolver o sistema endócrino, essa resposta ela é mais lenta, tá? E quando ela envolver o sistema nervoso, essa resposta ela é mais rápida. Tudo bem? Entenderam aí? Professora, a gente ouve falar muito, de problemas da tireoide, mas por que leva a pessoa a desenvolver um hiper ou um hipo? É multifatorial. Às vezes está relacionado à alimentação da pessoa, à alimentação, sedentarismo, e muitas vezes vai estar relacionado à genética. A pessoa ela já nasce com uma predisposição genética a desenvolver ou uma ou outra. Tá? E aí, ao longo da vida, somado aos fatores ambientais, ela vai desenvolver ou um ou outro, ou hiper ou hipotiroidismo. Não tem algo, por exemplo, na alimentação, não. O excesso disso pode ocasionar o hiper. O excesso disso pode ocasionar o hiper. Eu posso dar uma olhada, mas eu acho que tem sim. Tipo a hipertensão, Sim. Mas tem sim. Porque quando a gente fala em hormônio, tipo assim, o hormônio da tireoide, ele nunca está sozinho. Para uma glândula produzir hormônio da tireoide, ela precisa receber uma sinalização da hipófise. É produzido um hormônio aqui na hipófise, esse hormônio cai na corrente sanguínea, e aí esse hormônio, ele chega na tireoide e ele estimula a glândula a produzir mais hormônio ou menos hormônio. Então, assim, da mesma forma tem os ovários, que também produzem hormônios, tem as glândulas suprarrenais. Então, está tudo interligado. Todas elas vão produzir hormônios que liberam na corrente sanguínea. Então, pode ser que um alimento ele possa estimular mais a produção de um hormônio e isso interfere na outra glândula. Tu está entendendo? Então, pode ser que isso aconteça, mas a gente também sempre olha para a questão da genética, principalmente aqui nesses dois casos. Mas na próxima aula eu vou te trazer uma resposta mais, vou dar uma olhada e vou ver os alimentos, tudo direitinho, como é que funciona essa parte de sinalização, e aí a gente pode falar mais sobre isso, tá? Tem, dependendo da gravidade ou não, tem como reverter, tá? Se for genético, não tem muito não. Porque aí genética, ela já está com aquela característica. O que vai acontecer? Ela só vai mudar alguns hábitos, tomar alguns medicamentos para diminuir mais os sintomas, tá?
geralmente é algo que ela vai levar para o resto da vida. Agora, quando é mais ambiental, tem como reverter sim. Tem alguns casos que a gente consegue reverter, com meditação. Não consegue engordar por conta Exatamente. tem gente que não consegue Tem. emagrecer Por conta da tireoide. Gente, é tudo conectado quando a gente... Olha, o hormônio da tireoide, por exemplo, ele funciona junto com outro hormônio que é produzido nas suprarrenais que está relacionado com a produção de vitamina D. Hã? Pois é. Ajudei também a cerveja e a criançada gorda. Então, né? Então, né? Pois é. Então aí já é multifatorial, não é só uma coisa, né? Útil, agradável, acaba fazendo essas coisas, né? Mas é isso, gente. Até perdi o que eu ia falar agora. Pesquisar sobre a tireoide, a gente ouve tanto falar de Ouve, e é bastante comum. É bastante comum. Geralmente, Eu não sei o que é tireoide, eu nunca tentei. não, a tireoide ela é muito importante. Ela influencia, por exemplo, a produção de vitamina D, que nós produzimos vitamina D no nosso corpo. A gente não precisa ir lá na farmácia comprar. A gente produz, é só tomar sol, porque ela fica na pele, na forma inativa. Quando você toma sol, ela é convertida em vitamina, tem lá a forma dela ativa, só que ela precisa passar por um processo no fígado, enfim, tem toda uma via. E aí, depois que ela está na forma ativa, ela passa a ser, então, reabsorvida pelas células e é utilizada no que der. Mas, assim, ela influencia muito, ela sofre uma influência muito grande do hormônio da tireoide. Além disso, a vitamina D, ela precisa ser ativa, e aí ela, na forma ativa, ela influencia a absorção de cálcio nos ossos. Então, quando a gente fala de vitamina D e cálcio, e tu bota assim, hormônio da tireoide, ele vai influenciar os dois. É porque eu não tô com... No meu Na vida. programa, o valor de referência lá do vitamina D, o meu estava inferior. Tem que pegar sol. Tem que pegar uns 20 minutinhos de sol todo dia. Dependendo, pode estar relacionado a algum problema hormonal, da tireoide também. Então, aí isso aí quem vai te falar é o médico, né? Mas, tipo, tem que pegar sol direitinho, tem que tomar mais alimentos que são fontes de vitamina D. Tem alguns casos que a pessoa realmente precisa de suplemento, mas a maioria dos casos, só basta a pessoa pegar sol, que ela já consegue produzir a quantidade suficiente de vitamina D. Mas a vitamina D, ela só ocorre, ela só é ativada se o rim estiver funcionando de boa e a tireoide estiver funcionando de boa também. Aí, tipo, vitamina D vai lá pro rim, consegue ser ativada. O paratormônio, que é produzido na tireoide, consegue também atuar aqui no rim. E aí, enfim, tem toda Mas uma acho que no meu caso, eu fiz tratamento com a dermatologista para fazer uso de losartano. E aí eu fiz todo o exame inicial, né, de hormônios e tal. E aí estava tudo certo, comecei a tomar. E agora no final do tratamento foi pela alteração, porque a gente não pode fazer a ingestão de suplementação com vitamina C, com vitamina D. Não pode durante o tratamento, né? E aí agora no final se deu essa alteração na vitamina D. E também não pode pegar sol durante o uso do medicamento. Não pode beber. Pois é. Pode, na verdade pode. O que é esse losartano? O remédio para eliminar espinha. Ele Ele é tipo uma. Vitamina A, ele é tipo como se fosse muita vitamina A. Entendi. extremamente ressecado. Seu lado racha, sua pele resseca, seus olhos ressecam. É mesmo, é. Mas ele funciona. Ele age nas células separadas. Eu não tomei certo. Uma vez eu tomei, eu falei, não, eu tomei,
Ai, eu tô Não, mas muito na bem. verdade, o consumo da bebida alcoólica é porque ele também atinge muito o fígado. Ah, tá. Aí, se você beber, quando você no próximo mês for fazer os exames e der uma alteração no fígado, aí ela vai ter que suspender o medicamento. Aham, porque não vai funcionar. De não pegar contraindicação. É o antibiótico, é? Não. Não. Tem que fazer exame todo mês. Todo mês no exame, que é tão forte a boa dele. Imensa. E é 2 por dia. Gente, eu nunca tinha ouvido falar. Eu tô muito Não, mas na verdade também os vídeos que eu vi na internet antes de tomar, eles demonizam assim o uso, né? o uso e também os efeitos colaterais. É o melhor remédio que tem. Eu também. Eu tava de creme, que é caro pra caramba. Depois tudo volta. Não, mas ele é caro, eu comprava até 30 reais. Aí é bom. Toma ele 6 meses, sempre todos É mesmo, é As mesmo. espinhas, Eu tinha um amigo meu que tinha espinha até tipo, daquelas estralações assim. Ele tomou 9 meses. Eu nunca tinha tido adolescente inteira, com 25 anos, eu sou falando dessa questão. É uma pílula. Gente, deixa eu voltar para aula, senão o pessoal de casa me mata. Tá, então vocês entenderam aqui o lance do hipo e hipertireoidismo, né? Pessoal de casa. A gente começou na mesa, né? Já vamos para a vitamina A. Bem, então olha só, dentro desse processo aqui de regulação das funções corporais, a gente tem alguns mecanismos que vão servir para a proteção do nosso corpo. Que mecanismos são esses? A gente vai ter o sistema imune, tá? E o que é o sistema imune? Ele vai ser um mecanismo que vai identificar as próprias células do nosso corpo e vai destruir os invasores, tá? Então, assim, ele consegue olhar para as nossas células e dizer, olha, isso aqui é do corpo e está tudo ok. E ele consegue olhar para alguma outra célula que não seja nossa, ou qualquer outro corpo ou substância estranha, e falar, olha, isso aqui não é nosso, então, tipo, vamos atacar, tá? Então, ele é um sistema de defesa. E aí, quando o nosso corpo ele encontra-se em desequilíbrio, a gente pode ter uma propensão a desenvolver doenças autoimunes. Que doenças são essas? É quando o sistema imunológico ele perde essa capacidade de reconhecimento. Então, assim, ele não reconhece mais aquela célula como sendo nossa. E aí ele começa a atacar células do próprio corpo. Nós temos, por exemplo, o caso do lúpus, né? O lúpus é um tipo de doença autoimune, onde as células do nosso sistema imunológico começam, então, a atacar células que compõem os vasos sanguíneos, que compõem os nossos órgãos. Tem remédio para controlar? Tem medicamentos que são chamados medicamentos, né? Para doenças autoimunes, até a... Como era esse nome que estava na moda aí do Covid, da doença, do medicamento que era muito receitado pelo presidente? A cloroquina, hidroxicloroquina, ela é um medicamento que é indicado para esses tipos de casos, para pessoas que têm lúpus, porque ela dá uma diminuição nessa resposta imunológica e aí a pessoa ela consegue, né, reverter esse quadro, consegue controlar esse quadro, tá? Outro sistema aqui que vai ajudar na nossa proteção é o sistema tegumentar, que é formado aí pela nossa pele, pelos pelos, unhas. Então, por exemplo, a própria pele, ela é uma forma de camada que ela inibe a entrada de micro-organismos para dentro do nosso corpo. Então, da mesma forma que existem áreas no nosso corpo que tem uma grande quantidade de micro-organismos, como, por exemplo, o nosso trato gastrointestinal, os intestinos, né? Inclusive, a gente só consegue degradar os alimentos, digerir os alimentos muito por conta da presença desses micro-organismos, que eles vão lá, produzem enzimas, né, produzem várias outras substâncias que ajudam o nosso corpo nessa degradação desses nutrientes.
Então, a gente vive assim meio que em simbiose, né, com esses micro-organismos. Mas existem regiões do nosso corpo que não é para ter micro-organismo nenhum. E quando tem micro-organismo, a gente desenvolve uma patologia, como, por exemplo, os rins. Os rins, eles são órgãos estéreis, livres de micro-organismos. Por quê? A função do rim é de filtrar o sangue. Então, se tiver alguma bactéria no rim, essa bactéria pode entrar na corrente sanguínea e aí ela pode se desenvolver em qualquer outra parte do corpo, porque ela vai viajando ali pelo sistema sanguíneo. Ela pode ir para o pulmão, ela pode ir para o sistema nervoso, ela pode ir para o coração e assim vai, tá? Então, por isso que em caso, por exemplo, de infecção urinária, né, tem pessoas que têm infecção urinária e essa infecção é de forma recorrente. Aí, inicialmente, a infecção ela ocorre onde? Na uretra, que é esse canalzinho que a gente tem, né, da genitália com o meio externo. Então, quando a infecção está só ali, ok, você trata com antibiótico e está tudo bem. Mas em algumas pessoas, às vezes por falta de higiene, às vezes a própria anatomia da uretra daquele indivíduo pode dificultar, né, esse tratamento. Às vezes ele não faz o tratamento como deveria, e aí essa infecção ela vai subindo, chega na bexiga, da bexiga vai para o uréter, do uréter chega até o rim. E aí geralmente quando chega até o rim, a pessoa ela precisa passar por um tratamento com antibióticos muito mais fortes. E se o tratamento não der certo, geralmente a pessoa ela entra em óbito, porque ela passa a ter uma sepse, né? Uma infecção generalizada, tá? Teve uma modelo, faz um tempo já, na verdade, que ela morreu no Rio Grande do Sul por conta disso, por conta de infecção urinária. A gente é bobo, mas se não tratar, pode virar algo bem mais sério. Então, a gente tem aqui esse sistema imune, né, que é a pele, os nossos pelos, né, os pelos pubianos, eles são uma forma de proteção do nosso corpo, né? Os pelos aqui, por exemplo, a sobrancelha, não é para a gente ficar mais bonitinho, não, mas porque os nossos olhos são muito sensíveis e elas funcionam como se fosse uma barreira de proteção para os olhos. Então, às vezes cai alguma poeira e quando cai, ela consegue ficar retida na sobrancelha, tá? Os pelos dentro do nariz servem também para filtrar o ar. Então, a gente tem aqui esses pontos, né, do sistema tegumentar que funcionam como proteção do nosso corpo. E o sistema reprodutor. Olha, o sistema reprodutor, ele também protege, né? Mas ele vai proteger como? Através da perpetuação da espécie, tá? Então, ele protege a nossa espécie de ser extinta. À medida que as pessoas ou os seres vivos eles vão se reproduzindo, você vai ter ali aquelas características que são mais, digamos assim, que vantajosas a sobreviver naquele meio ambiente. Essas características elas vão sendo passadas de geração em geração. Então, o sistema reprodutor, tá? E aí também existem, né, características que são específicas aí desses sistemas de controle, tá? E aqui a gente tem dois conceitos muito importantes que vão ser, né, o feedback. O feedback nós vamos ter dois, o negativo e o positivo, tá? O que é isso? Feedback negativo é quando a resposta ela vai ser oposta ao estímulo, aquela resposta compensatória, ela vai ser oposta ao estímulo, fazendo com que o estímulo ele diminua. E a gente vai ter o feedback positivo, que é quando a resposta é a favor aos estímulos, fazendo com que o estímulo ele aumente cada vez mais. Vamos ver aqui uma forma de feedback, né, que é de controle aí, que é essa forma de controle. Então, por exemplo, aqui durante o parto, olha só, diante de um feedback positivo, a gente tem aqui as contrações uterinas, né? O útero está todo distendido, a mulher ela começa a sentir aquelas contrações e à medida em que essas contrações aumentam, ocorre também o aumento da distensão do colo do útero até que então ocorra o nascimento. Vocês estão vendo que isso é um caso de feedback positivo, porque eu tive um estímulo e esse estímulo ele só foi aumentando até a conclusão daquela resposta, tá?
Quando é que a gente vai ter aqui um feedback, né, negativo? Por exemplo, aqui na pressão arterial, né? Você tem um aumento da pressão arterial. Esse aumento da pressão arterial, ele estimulou os receptores neurais das artérias, né? Aqueles baroreceptores. Aqueles baroreceptores mandaram ali um estímulo para o sistema nervoso. E aí, o que o sistema nervoso ele fez? Ele enviou outro estímulo que promoveu a vasodilatação dos vasos. Então, aumentei ali o diâmetro daqueles vasos e isso fez com que a pressão arterial ela diminuísse. Isso daqui é um feedback negativo, tá? O estímulo, ele começa, né, aumentando, mas a minha resposta daquele mecanismo compensatório lá no final, essa resposta ela vai fazer com que haja uma diminuição daquele estímulo. Vocês entenderam? Vocês entenderam isso? Ó, nesse outro aqui, ó, no feedback positivo, não. À medida que esse estímulo ele começa, ele vai só aumentando, tá? Até eu ter a conclusão daquele evento. No feedback negativo, o estímulo ele começa, ele provoca um efeito e no final a gente vai ter a diminuição desse estímulo. E isso é feedback negativo, beleza? Então a gente tem aí alguns eventos no dentro da nossa fisiologia que vão nesse sentido, né? Que é um sentido aqui, principalmente quando o feedback ele é negativo, é um sistema que a gente diz de retroalimentação, tá? Que é quando a gente tem aqui, por exemplo, vou pegar outro aqui, agora tá fugindo na... Mas vocês entenderam o conceito? Entenderam? Ó, feedback positivo, né? Aqui combinou com o nascimento, esse aqui combinou com a morte, ó. Aí vocês olham assim, não, mas ele morreu, então o feedback aqui é negativo. Não. Olha o que aconteceu com o início do estímulo. Houve uma perda súbita de uma grande quantidade de sangue, beleza? Que ele se acidentou, começou a perder sangue. O que acontece com a pressão arterial? Houve uma diminuição da pressão arterial, porque ele está perdendo sangue, né? Se ele está perdendo sangue, o que está acontecendo com aquele volume sanguíneo dentro do vaso, a volemia? Está diminuindo. O que acontece com a pressão ali? Vai diminuir também, ó. Estou diminuindo a quantidade do volume sanguíneo, diminui também a pressão, tá? O que acontece com o coração? Se a pressão está diminuindo, o coração também vai reduzir os batimentos cardíacos, né? E aí eu tenho também a diminuição aqui do funcionamento desse coração. E aí o que acontece? Pressão arterial diminui muito, o fluxo sanguíneo diminui muito, o coração está bem enfraquecido, aqui eu tenho o aumento, né, muito esses estímulos, eles aumentaram muito. E aí o que acontece? O indivíduo ele acaba chegando à morte. Então eu tenho o início desse estímulo, esse estímulo ele perdura, cada vez mais vai aumentando até chegar a uma conclusão final, tá? Isso aqui, independente se for bom ou ruim o efeito, mas todas as vezes que o início, o estímulo começa pequeno e chega no final grandão, a gente vai ter um feedback positivo. Todas as vezes em que no início o estímulo ele começar e no final a gente tem a redução desse estímulo, o que a gente tem aqui? Um feedback negativo, beleza? Ficou claro? Está relacionado ao estímulo. O estímulo está só aumentando, não interessa se ele vai sobreviver, se ele vai morrer no final, mas o estímulo ele só aumentou, o feedback aqui é positivo, tá? Agora, se aqui o estímulo, você começou a estimular e lá no final a conclusão, o resultado foi a diminuição daquele estímulo, aqui o feedback é negativo, tá? É que nem todas as vezes que você encontrar uma criança, você dá doce para ela. O que vai acontecer?
Primeira semana você vai encontrar ela, vai dar doce, depois vai dar. Toda vez ela vai vir para você e vai querer cada vez mais, eu acho, né? Estou jogando aqui só um exemplo esporádico, né? Vai gostar de você e tal. Então isso aí é um feedback que é positivo. Mas todas as vezes, sei lá, que ela vier com você e você der uma bronca, será que ela vai, com o passar do tempo, será que ela vai gostando de você? Não, ela vai se afastando, né? Então você diminuiu o estímulo, então deu um feedback negativo, tá? Um exemplo assim bem ali, vamos para o nosso exercício, tá? Aí tá faltando 15 minutinhos para a gente terminar a aula. Eu só quero, vamos lá, para algumas perguntinhas básicas. Pessoal de casa, vocês ainda estão bem? Vocês estão aí? Sim, professora. Sim, professora. Estamos aqui. Beleza. Cleia Barbosa, que está presente e está online, é? Mas tu, viu? Está assistindo a aula 2 vezes. Minha amiga Cleia tá gulosa. Não, de boa. Então vamos lá. Eu vou colocar o exercício aqui. Primeira questão. Segundo exercício, né? Primeira questão, vamos lá. Quais são os dois estágios Professora, Oi. você vai ditar, é? Sim. É. Pronto aí? Pode repetir? Quais são os dois estágios de movimentação do líquido extracelular que permite o Pode repetir, transporte de professora? substâncias? Tá. Quais são os dois estágios de movimentação do líquido extracelular que permite o transporte de substâncias? Pronto? Quais são os... Segunda questão, tá? Quais são os sistemas relacionados? Quais são os sistemas relacionados à origem dos nutrientes do líquido extracelular? De novo, professora. Eu parei em relacionados. Quais são os sistemas relacionados à origem dos nutrientes do líquido extracelular? Pronto. Ia caindo da cadeira.
quais os órgãos relacionados à remoção dos produtos finais do metabolismo? Quais os órgãos relacionados à remoção dos produtos finais do metabolismo? A remoção dos produtos finais do metabolismo. Pronto? Como ocorre? A regulação das funções corporais. Aí, ponto de interrogação. Como ocorre a regulação das funções corporais? Aí vocês colocam um ponto de interrogação. Quais os sistemas? Na mesma pergunta, né, professora? Na mesma pergunta, Na mesma pergunta. Quais os sistemas relacionados a essa regulação? Sim. Pronto? Explique a quarta. A internet A da quinta. senhora. A Pra mim. quinta questão. Tá. Vocês vão explicar o que é o feedback negativo e positivo. Esse slide aí, tá? Professora, a senhora pode repetir essa? Explique o que é feedback negativo e feedback positivo. Eu vou salvar essa apresentação para vocês em PDF. Estou enviando ela pelo Teams, tá? Para vocês já ficarem com ela também. É mesmo, é?
Eu não sei, eu ouvi falar essa história mesmo ontem, que tipo, só tava as disciplinas do semestre passado. Eu não sei te falar. Professora, a senhora vai colocar esse PDF lá na plataforma, porque pelo Teams a gente ainda não consegue acessar. Entendi. Mas envia aí, professora. Agora Então eu já vou parar a gravação.